E aí nós somos um país que ri do conhecimento, ri de quem é inteligente, que idolatra malandro, que gosta do malandro, que acha o malandro... Olha, tem um vídeo, cara, não sei se eu consigo achar, do Pablo Marçal defendendo o pastor Mirim, que é uma das coisas mais sensacionais, que tem uma aula sobre o Brasil. Que é uma aula, um tratado sociológico, assim, sobre o Brasil. Porque o Pablo Marçal, ele diz o seguinte, tá? Que esse garoto é muito corajoso de estar fazendo, tipo assim, ele tá fazendo o corre dele e tá recebendo críticas. E você tem que valorizar ele porque ele tá fazendo o corre dele. Tipo assim, ó, ele tá falando, ó, tem um malandro novo na área, esse malandro novo parece ser talentoso, e ele é muito corajoso que ele tá sendo malandro e tá sofrendo críticas. Então se ele tá sofrendo crítica, é porque ele tem que continuar lutando, que a vida é sobre lutando. Ele não entra em nenhum momento no mérito. É esse vídeo. Ele não entra em nenhum momento, gente, no mérito sobre se aquilo é moral ou imoral. Se o garoto tá basicamente pegando a palavra de Cristo e jogando no lixo pra ficar famoso. E assim, aquele moleque é um candidato, vai fazer 18 anos, vai ser candidato pelo PL ou pelo Republicanos. Tá escrito, né? O garoto falou que é um profeta. Até postei depois, pega nos meus stories, vou passar isso pro Marçal, mas o garoto falando que nasceu sem cordas vocais. Mas vamos lá, vamos ver o Marçal. Esses dias eu vi um garoto que que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. E o bicho é profeta e fala aqui e fala dali. E aí eu vi tanta gente batendo nele. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa apanhando ou sendo cancelada? Eu mando a mensagem pra qualquer um, pra tá certo ou tá errado. Eu falo, ó, se você for de verdade, segura o tranco. Se não for, já desiste logo, porque ninguém vai parar. Mas eu quero te falar uma coisa. Com 14 anos você apanhando desse jeito, você é grande pra caramba? Eu não desistiria e não ficaria dando respostinha pra ninguém. Continua firme. Vai fazer evento maior, vai fazer doidura maior. A gente tá cheio de especialistas e doutores em assuntos aleatórios na internet. Se você tá aplicando um golpe nos outros e alguém vem te criticar, é o seguinte, cara. Se você for de verdade, se você for um verdadeiro picareta, que é isso que ele tá falando, vai aplicar golpes maiores. Aplique golpes maiores. Essa é a lógica dessa porra desse buraco aqui. Essa é a lógica dessa porra desse buraco. Hoje eu falar desse cara, enfim, mesmo pra eleitores dele já tá meio óbvio. Um cara que votou no Marçal, hoje já deve estar com aquele sentimento de culpa. Reparou que não tem mais marçalista? Eu queria encontrar um eleitor do Marçal hoje, né? Porque a causa Marçal, ela meio que foi pro ralo, né? E é aquela lógica, lembra que eu falei aquela lógica do Trump, né? Humilha o eleitor, caga na cabeça do eleitor, depois volta e pede voto de novo. Então é capaz esse cara voltar e pedir esse eleitor que se sentiu envergonhado, falar, não, toma o meu voto. Porque é uma relação de humilhação. Tal qual o pastorzinho humilha os caras, dá o play. Gente que não tem resultado nenhum quer te criticar. Teologia nunca vai ser consenso, nem dentro da igreja católica, nem da evangélica, nem em lugar nenhum. As pessoas querem que elas... Veja o argumento relativista, né? Ora, se teologia não é consensual em nenhuma igreja, né? Então o quê? Então tudo é permitido? Se não há um consenso, tudo é permitido? Então aquele cara que é, né, treinado pra ser um picareta, tá tudo bem, porque é uma teologia diferente. Isso é um relativismo dos mais vagabundos possíveis. Como se um nítido pilantra, treinado por um pai pilantra, esteja lá com uma versão... Ó, eu tenho uma versão aqui interessante, eu sou um profeta. Vamos lá. Delas. Não, cara, vai dar resultado com a sua vida, vai dar fruto com a sua vida. Vários de vocês não prosperam porque vocês acreditam que vocês têm que dar satisfação pros outros. A lógica de prosperidade dele é um tipo de jogo em que uma pessoa pode levar vantagem e roubar outra. Vamos ser honestos, roubar outra. E ela tem que pensar o tempo todo em como ela vai fazer o roubo ou o truque mais rápido, mais fácil dela, né? Então, o problema, assim, isso mostra a baixa inteligência do Marçal. Porque o Marçal também tá numa fase em que ele fala o que ele pensa, né? Então ele tenta sistematizar o pensamento dele, muito com essa coisa da prosperidade individual. E aí ele acredita que ele vai construir prosperidades coletivas através dos seus ganhos de prosperidades individuais. Como se na prática ele não tá criando... que é o que ele está criando, uma sociedade baseada em nenhuma confiança. Né? Um discurso do Pablo Marçal, ele funciona em sociedades, organizações sociais que não são baseadas na confiança. Por quê? Se tá todo mundo tentando roubar o outro o tempo todo, e você fica estimulando as pessoas a criarem truques para levar vantagem umas contra as outras, você definitivamente não está criando uma sociedade como a japonesa. Você está criando uma sociedade de terceiro mundo, onde todo mundo está procurando um aplique para dar no seu colega, no seu vizinho. Você está procurando dar um aplique um no outro, né? É uma sociedade de baixa confiança. Então é isso. Então, assim, é um raciocínio de um cara que imagina uma sociedade só de... É uma guerra robesiana de todos contra todos, né? Então, assim, são malandros contra malandros. O homem é o lobo do próprio homem, né? O homem é o malandro do próprio homem. Então eles ficam um malandreando o outro. Tá todo mundo numa guerra de malandros. Vamos lá. Veja só o quem ele acha que tem uma opinião teológica, Riso, eventualmente válida, tá? E que, enfim... já que existem tantas controvérsias teológicas entre católicos, calvinistas, luteranos, né, pentecostais e tal, que talvez esse garoto também tenha a posição dele, entendeu? Vamos ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem os tímpanos, para quem está em casa,
Sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. Eu tô falando isso, tá? Porque essa pessoa segue os passos do Pablo Marçal. Ele vai criando aqueles discursos absolutamente absurdos e tá ganhando seguidores. Antes que falei, Renan, você tá divulgando. Ele não tô divulgando. Ele é muito maior do que eu. Só ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Adquiridos recentemente, em coisa de 2, 3, 4 meses. Por quê? Porque tem uma massa de evangélicos que são intelectualmente abusados por gente desse tipo. Intelectualmente abusados. Evangélicos de baixa instrução. Intelectualmente abusados. Ou seja, as pessoas estão fazendo eles de gato e sapato. Que seguem ele, ai não, olha só, Jesus Cristo te iluminou, não sei o que. Não iluminou, cara, você tá tomando um golpe desse cara. Isso é um truque mais vagabundo. A pergunta é, por que esse truque tá funcionando? Mas muito simples, é uma população de baixa instrução, baixíssima instrução, sem nada pra se amarrar. A pessoa não tem ideia de nação, porque a nação atrai. Ela não tem ideia de comunidade, ela vive solta no mundo. Aí ela vai se apegar num cristianismo. Aí qual o cristianismo que chega pra ela? Um cristianismo de um cara que tá tentando passar a mão na bunda dela, que é isso que tá fazendo. Aí a pessoa se apega lá, vai ser usada, aí desiste, porque começa, uma hora a pessoa lá deixa de ser trouxa, ela vai pra outro, né? Ela vai pra outra denominação religiosa, até que talvez encontre uma séria, mas às vezes não encontra, cai em 2, 3 porcaria no caminho, né? Ou cai num discurso político A, B ou C, porque as pessoas estão desesperadas à procura de significado, estão desesperadas à procura de propósito, desesperadas à procura de uma tábua de salvação, vivendo num país em que as coisas são cada vez mais duras e mais difíceis. E cai nisso, né, cara? E que ninguém se iluda, é horroroso isso. É horroroso isso. Horroroso isso. Essas coisas estão se multiplicando por aqui, entendeu? Vocês prestem atenção numa coisa que tá rolando. Todo mundo fica falando, não, o mundo está ficando cada vez menos religioso, o mundo está ficando cada vez mais laico. E esse é um fenômeno, né, que em geral envolve países de primeiro mundo, mas não sempre e nem todos, né? Você tem um processo de cristianização que houve na China e na Coreia, que acontece. Ser cristão também identificado como ter valores, em certa medida, ocidentais, e as denominações evangélicas, e o próprio catolicismo cresce aqui lá em países desenvolvidos, mas a Europa, os Estados Unidos, eles foram se laicizando. O Brasil não acompanha essa tendência. A gente tá tendo um processo de, sei lá, antigamente tinha o que chamavam de televangelismo, né? Aqueles evangelistas que ficavam na televisão, falando e pregando. Isso surge nos Estados Unidos. Agora a gente já tá com um evangelismo de internet, um TikTok evangelismo, tá? Que pode ter pessoas boas pregando, usando as redes sociais, não tem problema nenhum usar a rede social, tá? Tá tendo o caso agora do Frei Gilson, que é um católico que foi atacado e tal. Ele faz a pregação dele e tá, a rede social é uma ferramenta, e tem pastores que fazem isso, não tem problema nenhum. Agora, tem um cara que entende a rede social como um fenômeno em si, igual o televangelista entendeu a televisão como um fenômeno em si, e aí começa a usar aquilo pra obter vantagem, é o que tá acontecendo. E isso acontece, usam a religião contra uma população que é humilde, que é simples, que não tem muita compreensão da realidade. Eles levam vantagem sobre essas pessoas, e a vantagem é descarada. Eu acho, tá, eu vou comentar aqui, que essa situação é uma situação de uma sociedade de baixa confiança. E eu tô desenhando hoje esse bate-papo sobre... A gente consegue passar por todos os temas praticamente hoje da live, entrando no aspecto da sociedade de baixa confiança, sociedade patrimonial. Você vê que são certos temas que são recorrentes nas nossas lives e que você consegue interpretar todas as últimas notícias dentro dessas claves ali, né? Falta de confiança, não tem senso de coletividade, senso de propósito, visão de longo prazo, tem nada, né? É uma merda.